Boa tarde. Boa tarde. Está bem? Dando continuidade à nossa programação, eu convido a doutora Rita de Cássia Alves Ferreira Silva para secretariar a mesa, para que nós possamos chamar os nossos palestrantes. O tema da quarta mesa redonda é redução da mortalidade materna, ações a serem executadas. No corolário de ações que foram tratadas, a mortalidade materna tem uma importância fundamental, não só ela, como a mortalidade neonatal. E nós escolhemos na sequência porque ela fecha os temas que foram discutidos anteriormente. Então, eu chamo para fazer parte da mesa, um assunto que vai ser tratado, a mortalidade materna na pré-concepção, a doutora Léa Rosana Viana de Araújo. Depois a Rita vai ler os currículos de cada um dos palestrantes. Doutora Léa, por favor. Mortalidade materna no pré-natal, doutor Alberto Trapani Júnior. E redução da mortalidade materna no parto, no puerpério, doutor Rodolfo de Carvalho Paganella. Doutora Rita vai fazer uma apresentação resumida dos currículos. Por favor, doutora. Para a primeira palestra, doutora Léa Rosana possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Pará, especialização e pós-graduação em Auditoria em Serviço de Saúde pela Universidade de Ribeirão Preto e residência médica pela Universidade Federal do Pará. Atualmente, é médica preceptora da Residência Médica da Universidade Federal do Pará, conselheira federal suplente do Conselho Federal de Medicina e professora da Faculdade Metropolitana da Amazônia. Tem experiência na área de medicina. Doutora Léa, por favor. Boa Doutora tarde. Léa, um minutinho. O tempo previsto aqui também era 20 minutos para a nossa mesa, mas, devido ao adiantado da hora, a gente vai pedir, dentro do possível, que os três palestrantes, se possível, façam suas apresentações em 15 minutos, porque nós temos pessoas que querem ir para o aeroporto um pouco mais cedo por questão de horário de voo. Obrigado. Boa tarde. Queria agradecer o convite da Câmara Técnica, para falar um pouquinho sobre a prevenção da mortalidade materna na pré-concepção. E, assim, nós que estamos na assistência ainda, trabalhamos numa maternidade de alto risco, é muito difícil para a gente aceitar uma morte materna. E sempre vem aquela reflexão, o que poderia ter sido feito antes de acontecer um fim tão trágico? E nós temos como, pelo menos, eu vejo que a assistência pré-concepcional ainda está muito difícil no nosso país. A mulher que precisa, que quer engravidar, ela não tem uma assistência adequada, uma orientação adequada que possa fazer com que ela tenha uma gravidez saudável, uma gravidez tranquila, pelo menos com aquele desfecho mais favorável. Então, assim, o que eu posso falar em relação a isso, nós temos que identificar esse risco pré-concepcional. Peixoto, lá em 2004, ele já dizia que nós temos que ver essa mulher na sua totalidade, não só no seu ambiente biológico, psicológico e social. Eu preciso identificar esse risco para que, justamente, eu consiga fazer um atendimento individualizado. O caráter biológico do paciente
é identificar aquela doença que ela possa complicar durante a gestação. É tratar aquela cardiopatia em que eu possa, pelo menos, ter condições de ter uma gravidez mais tranquila. Encaminhá-la para o cardiologista, a paciente lúpica, conversar com o reumatologista para ver se a medicação está adequada, colocar ela numa situação mais estável para que ela consiga ter um pré-natal mais adequado. Tá? As pacientes asmáticas, reduzir doses de medicação. As pacientes com cesáreas anteriores, as pacientes que têm múltiplas cesáreas, levar essa paciente para fazer aquele aconselhamento em que você vai explicar para ela que ela pode ter um risco maior durante o desfecho do pré-natal, pelo índice de cesárea que ela tem, o acretismo placentário, o sangramento que ela possa ter. Tá? O risco psicológico. Nem toda grávida queria estar grávida. Então, aqui a gente poderia ver o que poderíamos ter feito antes dessa mulher gestar. Para isso, ela precisava passar na consulta do planejamento familiar. A mesma coisa as casas sociais. Socialmente, o que é que a gente poderia levar em consideração? Nem toda mulher ela tem condições de fazer a prevenção adequada. Às vezes, por não ter acesso ao médico ou mesmo pela ignorância, pela educação que ela não tem, né? A oportunidade que ela não teve de ter esse conhecimento prévio. Então, dentro desses aspectos, a gente tem que saber o que é uma mortalidade materna. O CID-10 diz para a gente o quê? Morte de mulheres durante a gestação ou dentro de um período de 42 dias após o término da gravidez, devido a qualquer causa relacionada com ou agravada pela gravidez ou por medidas tomadas em relação a ela, porém, não devido a causas acidentais ou incidentais. Então, nós estamos dentro desse contexto, e nós vamos precisar identificar esses riscos relacionados à gestação. Então, a paciente precisa passar na consulta pré-concepcional. Eu vou identificar os riscos relacionados a essa gestação. Dentro desses fatores de risco, eu tenho os fatores modificáveis e os fatores não modificáveis. O que são aqueles fatores modificáveis? São todas aquelas doenças ou aquelas situações em que eu posso modificar com o meu aconselhamento, com essa consulta pré-concepcional. E os fatores não modificáveis? A idade materna, os extremos da gravidez, ou abaixo de 17 anos ou acima de 35. Tá? Outro fator, as causas genéticas daquela família. E os fatores psicossociais aqui também são envolvidos. Eu identifiquei esse risco, eu vou orientar a gestante direcionada a esses riscos. Tá? É a cardiopatia? Eu preciso de uma consulta com o cardiologista? Eu preciso que esse colega acompanhe essa paciente comigo? A paciente diabética? Vou prevenir esse risco dessa morte materna como? Evitando polidrâmia, macrosomia, né? Evitando que ela faça uma hipotonia no pós-parto imediato, que ela morra por um sangramento, por uma hemorragia. O que é que mata nossas mulheres? São 3 causas: a hemorragia, a hipertensão e a infecção. Se eu sei disso, eu consigo fazer um pré-natal adequado ou um planejamento para que eu consiga, pelo menos dentro do possível, evitar que ela chegue nesse desfecho tão desfavorável. E orientação à gestante, as intervenções visando a melhoria do desfecho da gestação. É aquilo que eu já falei. É você identificar, você conduzir. Agora, como conduzir? Qual a importância disso tudo? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, no Brasil, 31% dos casos de gravidez terminam em abortamento. Como é que está essa mulher do abortamento? Como ela está sendo recebida nas nossas maternidades? Tá? Como é que ela chegou nesses 30% de abortamento? Será que essa gravidez foi planejada? Será que a doença de base dela levou a esse abortamento? Será que ela estava preparada para engravidar? Estimativa de 1.618 mortes maternas em 2016. Isso aqui são os dados que nós temos na literatura. Fora isso, nós não temos mais atuais. Os objetivos de desenvolvimento do milênio na redução da mortalidade não foram atingidos. Nosso índice de mortalidade materna caiu de 385 óbitos a cada 100 mil nascidos vivos em 90 para 216 em 2015, em todo o mundo, e apresentou uma redução em todas as regiões, segundo a Organização Mundial de Saúde.
As principais causas de mortalidade materna, como eu já falei, a hemorragia pós-parto, a hipertensão com seus agravos e as infecções. Pré-natal adequado, a gente consegue reduzir isso aqui, gente. Infelizmente, nem todas as nossas pacientes hoje no Brasil conseguem fazer um bom pré-natal. Muitas não têm assistência. Nós que somos do Norte, a gente tem bem essa realidade. Nosso índice de mortalidade materna lá é altíssimo. Muitas pacientes não têm acesso a pré-natal. Ribeirinhos, tá? Quando muitos têm, elas têm acesso a uma consulta com o generalista ou com a enfermeira que não está realmente preparada para conduzir esse pré-natal. Então, é aquela hipertensão que não foi realmente identificada, nem diagnosticada, e muito menos tratada. E as infecções, justamente por não ter tido um pré-natal adequado, ela não tratou aquela vulvaginite que precisaria ser tratada previamente, né? As condições de parto que ela teve, e todas as quais essas doenças são, em grande parte, evitáveis com intervenções comprovadas e eficazes. Isso já é fato. Aqui a razão da mortalidade materna por causas obstétricas, diretas e indiretas, isso por 100 mil nascidos vivos no Brasil, de 90 até 2007. Isso aqui nós temos no Ministério da Saúde, tá? As causas diretas, você houve uma queda. Aqui nós temos uma estimativa de óbito geral, segundo a região, no período de 2016. A região norte está aqui, sudeste pelo número maior de partos. Os óbitos maternos por região em 2015, é o que nós temos no... Tá? A região norte ainda continua em alta, 214 casos, pelo número de partos, que a gente viu no slide do professor anterior, que foram 138 mil casos de partos. E a estimativa de mortalidade materna em 2016, que isso era o que nós temos no dado do Sistema de Informação sobre a Mortalidade. A inviabilização de consulta do pré-concepcional. O que inviabiliza essa consulta? Fatores socioeconômicos. Nós não temos médico para atender toda a população que precisa realmente de uma consulta. O paciente não tem acesso, muitas vezes não tem o transporte para chegar até o médico. A falha no sistema de saúde começa desde a falta de assistência médica do posto de saúde, até mesmo o médico que não está capacitado para receber essa mulher, para fazer o acompanhamento adequado. E aqueles fatores são modificáveis. A idade materna, os seus extremos da vida, ou muito jovem, ou acima dos 35 anos. O histórico familiar das doenças congênitas e aquele suporte psicossocial para quem realmente precisa. Como dessa realidade? Evitar a morte de mães, nós precisamos fazer a assistência pré-natal adequada. Eu não vou me falar sobre isso, porque nós vamos ter uma aula só sobre isso agora. Intervir precocemente, a qualificação da assistência a esse parto, o parto humanizado ou o parto adequado, né, que é o direito ao acompanhante de escolha livre, a classificação de risco dessa grávida, por pessoas experientes, não colocar o risco quando ela chega na maternidade, pelo tempo de espera que ela espera, de 12 a 16 horas em alguns centros, aquela que era baixo risco, ela já chega para a gente com alto risco. E boas práticas da obstetrícia, né, do parto. Nós teríamos que ter um sistema ágil de referência hospitalar. Vaga sempre para gestantes e bebês. Infelizmente, isso não é a nossa realidade. Nós nunca temos, pelo menos lá em Belém, é difícil você conseguir vaga para todo mundo. E a gente fica naquele desespero em colocar cadeiras para paciente no pós-parto e ficar monitorando aquela paciente na maca, vendo o quarto período ali do parto se resolvendo em cima de uma maca ou em cima de uma cadeira não adequada. Tá? Regulação dos leitos obstétricos. E plano de vinculação da gestante à maternidade. Tá? Isso aqui seria muito bom se a gente conseguisse fazer, e, com certeza, nós teríamos uma mortalidade mais baixa. Mas, como todo brasileiro, nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de vencer for maior. Então, eu espero que a gente consiga, com medidas eficazes, pelo menos tentar fazer o nosso melhor. Eu, como obstetra, e trabalho com o ensino, eu procuro passar para o meu aluno o seguinte: acolha a sua paciente, explique para ela. Dificilmente você vai ter um resultado ruim se ela estiver sendo bem acolhida, se ela estiver sendo
bem conduzida. Tá? Obrigada. Doutora Léa, muito obrigado pela apresentação. A senhora foi representando o The Flash. Nem precisava daquela recomendação, né? Vamos ao segundo palestrante, doutor Alberto Trapani Júnior. Por favor, Rita, passe a... Dr. Alberto, diretor da Divisão de Tocoginecologia do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, presidente da Comissão de Assistência ao Parto, Puerpério e Abortamento da FEBRASGO, supervisor do Programa de Residência Médica do Hospital Universitário e Hospital Regional de São José. Bom, boa tarde. Vamos ver se a gente consegue bater o recorde aqui de velocidade. Eu acho difícil, mas vamos tentar. Então, a ideia é falar sobre o que nós poderíamos fazer na assistência pré-natal para reduzir a mortalidade materna. Bom, está meio pequeno, mas ali aquele gráfico a gente só está demonstrando, né, as principais causas de mortalidade materna, e estratégias, um resumo das estratégias que podem ser usadas para cada uma delas. Ali, né, nessa figura que eu encontrei, pouca coisa que o pré-natal possa fazer. Na realidade, assim, do ponto de vista de ação direta, né, o pré-natal ele não previne claramente as causas de mortalidade materna. Talvez ele possa prevenir o que pode levar, potencializar essa mortalidade. Sem dúvida, ele vai interferir no prognóstico. Quando acontecer alguma coisa que possa levar à mortalidade, esse prognóstico pode ser melhor por causa do pré-natal. Claramente, a mortalidade materna foi sendo reduzida através dos anos, ao mesmo tempo que se aumentou a assistência pré-natal. Então, a gente tem aqui tem uma prova, né, que talvez a assistência pré-natal tenha contribuído realmente para melhorar a mortalidade. Mas isso é muito fraco e, provavelmente, a gente não vai conseguir uma evidência forte disso, né, porque dificilmente hoje alguém vai fazer um trabalho randomizado em você fazer e não fazer pré-natal, sorteando a paciente. Então, provavelmente, a gente não vai saber exatamente qual é o peso. Existem vários estudos tentando demonstrar qual seria o melhor modelo de assistência pré-natal, comparando diversos modelos. Aquele que você tem como ideal 6 consultas, aquele que você tem como ideal 4 consultas, como mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde, mostrando em que situações aquele modelo pode ser melhor, né? Mas, como o professor Renato falou, isso depende muito da população e da situação em que você vai fazer esse estudo. É difícil tentar repercutir isso para a situação brasileira, por exemplo. Mas me parece bastante sensato e lógico, né, que a gente deva investir no pré-natal, objetivando a melhora dos índices de mortalidade materna. 3 eixos principais de ação, né? Um seria promover a saúde materna. A gente pode citar como exemplo a imunização, por exemplo, né? E prevenir, diagnosticar e tratar as doenças intercorrentes durante o ciclo da gestação. Outro eixo seria prevenir riscos, né? Ou seja, a gente tenta classificar o pré-natal, tenta classificar esse acompanhamento em aquele de alto risco e aquele de risco habitual. E a gente depois vou falar um pouquinho sobre isso, fazer o encaminhamento para um pré-natal de mais alta complexidade, com acompanhamento especializado,
naquelas pacientes que têm um potencial de complicação maior, né? Então, essa é uma grande ação da assistência pré-natal. Outra coisa que é bastante importante é o suporte nutricional, né? Tanto evitando as síndromes de desnutrição ou de falta de nutrição adequada, como a baixa ingesta de cálcio, determinando a pré-eclâmpsia, por exemplo, até o excesso de ganho de peso, né? E todos sabem que a obesidade é um dos fatores que impacta também no aumento da mortalidade materna. Bom, então, como eu comentei no início, o número mínimo de consultas necessárias não está bem definido. E, lógico, isso vai depender muito da população, vai depender do tipo de paciente. Mas o que nós temos percebido, e existe algumas provas disso, que o que interessa muito não é a quantidade de consultas, e sim a qualidade da assistência pré-natal. Então, eu acho que, quando a gente está falando em realidade brasileira, eu sei que nós temos, né, muitas situações diferentes. Eu sou de Florianópolis, Santa Catarina. Lá é muito raro nós atendemos uma paciente que chega em trabalho de parto que não tenha feito pré-natal, ou que não tenha feito pelo menos algumas consultas pré-natais. Ainda tem, mas isso é bastante raro, né? Sei que não é a realidade do país, mas é a realidade de muitos lugares. Então, assim, você ser atendido numa estrutura, não necessariamente é um pré-natal adequado. Então, eu acho que nós estamos num nível que, além, lógico, de alcançar boa parte da população com o acompanhamento mínimo necessário, nós precisamos melhorar muito hoje a qualidade dessa assistência. Eu vou dar um exemplo, talvez ali tenha ficado um pouquinho pequenininho, de um trabalho muito pequeno que nós fizemos lá em 2 hospitais públicos. Pegamos quase 500 puérperas sorteadas e fizemos a avaliação do pré-natal dessas puérperas, inclusive aplicamos questionário de satisfação para cada uma dessas pacientes e avaliamos a qualidade do pré-natal. Existem diversos índices para medir qualidade de pré-natal, e um que é bastante utilizado é o índice de Kestner, né? Esse índice de Kestner ele avalia basicamente 2 coisas, é o número de consultas e quando essa paciente iniciou o pré-natal. Então, basicamente, esses 2 parâmetros. Se a gente utilizar esse índice, que é um índice bastante utilizado por vários organismos internacionais, nós descobrimos que 73% das nossas pacientes fizeram um pré-natal adequado. Elas fizeram, no mínimo, 6 consultas e iniciaram, no primeiro trimestre, ou antes de 16 semanas, o acompanhamento pré-natal, né? Agora, quando nós esmiuçamos essa assistência pré-natal, e isso nós bolamos lá, um índice por trabalho, ou seja, nós consideramos pré-natal adequado aquelas pacientes que tinham um índice de Kestner adequado, que realizaram os exames mínimos solicitados pelo Ministério da Saúde, né, e que fizeram pelo menos 50% das consultas com o médico. Tá? Porque, não sei, em muitos lugares se tem uma determinação do Ministério da Saúde que o acompanhamento pré-natal poderia ser feito um mês com o médico, um mês com a enfermagem, um mês com o médico, um mês com a enfermagem. Então, nós consideramos adequado isso, ter, no mínimo, metade das consultas com o médico, podendo ser o médico de saúde ou o médico residente, tendo feito os exames mínimos do Ministério e ter o índice de Kestner adequado. Apenas 20% das pacientes, né, numa capital que é reconhecidamente destaque em assistência de saúde pública, dentro da realidade brasileira, apenas 20% das pacientes tiveram seu pré-natal com qualidade mínima adequada. Acredito que isso não seja diferente de muitos outros lugares. Bom, a questão da definição de risco, né, que a gente comentou muito inicialmente. Essa definição de risco ela é importante para a gente quantificar o pré-natal, ela é importante para a gente otimizar os recursos na gestão de saúde. Essa
definição deve ser por um profissional bem qualificado, né? Não é simplesmente um simples questionário que uma técnica vai fazer, por exemplo, né? Outra coisa, essa classificação de risco não deve ser só no início do pré-natal, ela deve ser feita em todas as consultas, porque a evolução da gestação é dinâmica, né? Então, essa paciente que, em princípio, era de risco habitual, ela pode, de uma hora para outra, passar a ser uma gestante que precisa de um cuidado especial. Agora, infelizmente, essa definição de risco tem baixa acurácia, tá? Ou seja, muitas pacientes que são consideradas de risco habitual vão morrer no parto. Ou muitas pacientes consideradas de risco habitual podem ter complicações graves no parto ou puerpério. E isso pode dar uma falsa sensação de segurança. E é um cuidado que nós devemos tomar. É um cuidado muito grande. Quando o Nicolaides estava falando muito da história da inversão da pirâmide, né, uma das coisas que foi chamada a atenção é isso, porque aquilo que inicialmente, aparentemente, né, é de risco habitual, de uma hora para outra pode se tornar de alto risco. Quanto a algumas coisas bem específicas, né, nós vimos que pré-eclâmpsia e todas as complicações da pré-eclâmpsia se caracteriza de uma causa bastante importante de mortalidade. Isso tem sido bastante reduzido nos países mais desenvolvidos, né? Tanto que tem, em alguns países, as principais causas de morte não é mais hipertensão e hemorragia, nem infecção, é tromboembolismo, né? Porque esses países já conseguiram diminuir muito dessas causas. Nós temos duas medidas que hoje são eficazes na redução da incidência e da gravidade da pré-eclâmpsia, que é o uso do AS e, eventualmente, o uso do cálcio nas pacientes que têm baixa ingesta de cálcio. Então, nós precisamos identificar aquelas pacientes de risco, e isso é um ponto importante na assistência pré-natal. Isso está sendo muito discutido hoje, né? Qual seria o mecanismo que a gente vai utilizar para isso? O mecanismo mais utilizado no mundo todo é a identificação do histórico da paciente, né? A medida da pressão arterial e, eventualmente, outros fatores de riscos que faz parte também do histórico, que pode determinar o aumento de risco de pré-eclâmpsia. Existe uma discussão hoje em relação à utilização do Doppler das artérias uterinas e dos marcadores inflamatórios, que poderiam aumentar para até 75% a nossa taxa de detecção dessas pacientes que vão desenvolver pré-eclâmpsia, né? Principalmente a precoce. Agora, isso ainda está em discussão, mas o básico já seria importante, né? Com a aplicação dos critérios básicos, nós já conseguiríamos reduzir um número razoável, talvez até 40%, detectar pelo menos uns 40% dessas pacientes e agir com algum nível de prevenção. Infecção, né, é importante. Destaco a questão do HIV, a questão da tuberculose, a questão da malária, que frequentemente está associada à anemia e todas as complicações, e principalmente um agravamento das eventuais complicações hemorrágicas na hora do parto. Eu chamo a atenção para uma coisa que eu quase não li em lugar nenhum, quando se fala em prevenção de mortalidade materna, que é um simples exame de bacteriúria assintomática. Eu acho que é difícil um colega que trabalha na obstetrícia há muito tempo que já não viu pacientes morrerem na UTI por sepsis de foco urinário. Isso pode ser prevenido com um simples exame de urocultura e um tratamento dessa bacteriúria assintomática. Destaco também que, em relação à vacinação, o tétano, né, e a vacina da influenza. Nós tivemos um grande aumento de mortalidade materna aqui no Brasil, naquele pico da influenza, alguns anos atrás. Anemia, bom, esse é algo importante, a suplementação de ferro está sedimentada como útil na maioria das pacientes, como medida de prevenção. A questão da ação interdisciplinar, né? Sem dúvida, isso foi muito falado hoje aqui. E se a gente está falando em melhorar a qualidade da assistência do pré-natal, nós estamos falando em ter o médico obstetra quando necessário, não necessariamente,
nós temos que ter o médico de família atuando, nós temos que ter a enfermeira obstetriz, a enfermagem geral, e, em condições ideais, a nutrição, a psicologia, os educadores físicos, assistente social, a presença do pediatra em muitas situações durante esse acompanhamento, e o odontólogo na prevenção de infecções também. Além de toda a rede com os outros colegas de apoio para aquelas pacientes que são referenciadas para um pré-natal de cuidado especial. Isso tudo custa dinheiro. Isso tudo aumenta o custo da assistência e dessa prevenção. Até que ponto cada fator desse é importante, não está claro. A gente não tem estudos que veem a questão, a questão financeira, de que impacto teria a colocação de equipes maiores nessa assistência, tanto na assistência geral e, eventualmente, naquela assistência nas pacientes selecionadas como de alto risco. Mas me parece lógico que você melhorando a qualidade de assistência e de acompanhamento, que é o que acontece nos países que reduziram bastante a mortalidade materna, pode ser algo importante. E, para terminar, se nós vamos ter um atendimento interdisciplinar e que não necessariamente o médico obstetra é fundamental em todos os casos dessa assistência pré-natal, nós obstetras somos fundamentais para qualificar a equipe. Então, uma das grandes funções, uma dos grandes objetivos que eu acredito dos órgãos profissionais também oferecer instrumentos para que toda a equipe possa ser bem qualificada, para identificar aquela paciente de maior risco, para fazer ações até que essa paciente possa ser referenciada. E, inclusive, os nossos gestores, para que possam fazer políticas de assistência pública mais racionais, e não coisas que a gente vê absurdas por aí. E para isso, nós temos que mudar a nossa postura. Nós temos que sair daquela postura bélica com os nossos colegas, com a nossa equipe de assistência, e passar a abraçar os nossos colegas numa atitude profissional e numa atitude de ensino. Eu sempre coloco que o médico sempre achou que tinha muito poder, não porque ele tem um martelo de Thor, ou que ele vai sair com o bisturi cortando a garganta de todo mundo. Nós sempre tivemos muito poder porque tínhamos e temos o conhecimento, e sabemos o que deve ser feito. E a gente não deve usar arrogância, nós devemos usar essa arma que nós temos, o nosso conhecimento, para manter a nossa posição e o nosso espaço. É isso. Muito obrigado. Obrigado, doutor Alberto. Doutor Rodolfo, por favor. Dr. Rodolfo de Carvalho Pagnella, médico ginecologista e obstetra, mestre em saúde coletiva pela Universidade de São Paulo, doutor em tocoginecologia pela Unicamp, professor assistente do Departamento de Tocoginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, atualmente presidente da Comissão Nacional de Especialidade e Mortalidade Materna da FEBRASGO. Muito obrigado. Queria agradecer muito a presença de todos, e especialmente o convite feito à minha pessoa pelo CFM, para essa discussão muito interessante que vai subsidiar certamente decisões importantes desse Conselho e ajudar a gente em decisões técnicas e éticas diante de dilemas que a gente tem discutido ou visto aqui hoje. Um desses dilemas é o que a gente vive, infelizmente, cotidianamente, nos nossos contextos de trabalho. O que nos motiva a trabalhar com isso, a vir aqui falar, é que essas mulheres que morrem durante o ciclo gravídico puerperal têm nome, têm família, têm uma origem, têm um contexto social em que elas estão inseridas, que sofre, que é modificado por uma perda irreparável durante um processo de vida.
Então, e por isso que a morte materna tem um contexto importante dentro da sociedade. E ela tem ganhado importância, especialmente nos últimos 20 anos, nas discussões em saúde pública e saúde mundial. Os critérios de desenvolvimento do milênio e depois, mais recentemente, de desenvolvimento sustentável, envolvem a redução da mortalidade materna como uma das estratégias para a gente melhorar a nossa vida em sociedade. Bom, no Brasil, como é que isso tem funcionado? Meus colegas que antecederam já falaram um pouco a respeito disso, mas vem caindo, né? A mortalidade materna brasileira vem caindo consideravelmente. A gente ainda não chegou no patamar que deseja, mas a gente tem feito progressos em relação a isso. O problema é o seguinte, o problema é que a morte materna não é só um indicador de saúde, ele é um indicador de desenvolvimento da sociedade. Ele reflete as diferenças e disparidades no desenvolvimento humano entre os países e entre as regiões dos países. Mais do que um indicador de saúde, é um indicador de status da mulher na sociedade. É o valor, ele representa o valor que a sociedade dá para aquela condição, para aquele gênero. No que diz respeito ao acesso à assistência à saúde e à adequação do sistema de saúde em oferecer suporte às necessidades daquele contexto, daquele momento de vida. E mais importante que isso, quando a gente olha para a mortalidade materna pontual, a razão de mortalidade materna, a gente não vê que, na verdade, ela é muito diferente, ela é muito desigual. Em contextos de menor educação e renda, eu tenho mortalidade materna muito mais alta. Em contextos de melhor educação e renda, mortalidade materna muito mais baixa. Isso é consequência de como a gente lida, quando a gente trata da questão da mulher na sociedade. Quando a gente olha para esses dados de distribuição das razões de mortalidade materna nos estados, nas regiões do Brasil, a gente percebe que quanto menor o desenvolvimento, o índice de desenvolvimento humano, maior a mortalidade materna. E se a gente pegar cada uma dessas regiões, ou cada país, e estratificar por percentil de renda, a gente vai ver faces diferentes de mortalidade materna. A gente vai ter, então, mesmo no Nordeste, que a gente tem maior razão de mortalidade materna aqui no Brasil, a gente vai ter, nos percentis de maior alta renda, a gente tem razões de mortalidade materna comparáveis a países da Europa. E nos percentis menores de renda, a gente vai ter mortalidade materna comparadas aos piores países da África subsaariana. Então, isso é importante, gente. Quando a gente fala de mortalidade materna, em qualquer contexto de prevenção, é importante a gente saber qual é o papel disso, qual é o contexto social e político que isso está envolvido, que envolve a redução da mortalidade materna. Essa aqui é uma distribuição das causas de mortalidade materna. E quando a gente olha para as causas, também separadas por região, a gente percebe que, nas regiões de menor desenvolvimento socioeconômico, a gente tem um predomínio de causas diretas relacionadas a aborto, síndromes hipertensivas, infecções, complicações de trabalho de parto e puerpério. E nas regiões de maior desenvolvimento socioeconômico, a gente tem predomínio, especialmente nos últimos anos, de outras afecções e causas indiretas. O que quer dizer? Que a gente oferece melhor condição de vida, de assistência obstétrica nessas regiões. Quando a gente olha no mundo, essa é a distribuição de causas. Ou vamos deixar de dizer de causas, porque vou explicar um pouquinho mais para frente, que não é bem a causa, mas é o fator desencadeante da morte materna. A gente tem aborto, hemorragia, hipertensão, parto obstruído, sepse, outras causas e causas indiretas. Isso, no Brasil, também é assim. Já foi mostrado esse dado, né? Isso aqui é uma comparação de 1990, 2003. O que a gente tem percebido é um predomínio no Brasil de causas diretas, mas um aumento das causas indiretas, outras causas e causas indiretas, mostrando que a gente tem melhorado de uma maneira global a assistência obstétrica. A gente está num momento de transição obstétrica. Existe um conceito de transição obstétrica que fala da modificação da característica da assistência obstétrica de um momento
para outro da sociedade. Quando a gente olha para o momento que essa mulher morre, a gente vai ver que aí talvez fosse o motivo de eu ter mais que 20 minutos de aula, né? Porque o momento que a morte materna ocorre é exatamente no momento do parto. Em volta, ao redor do primeiro, segundo, terceiro ou sétimo dia, no máximo. Depois, o risco de morte diminui consideravelmente. Então, o momento do parto é o momento fundamental para a gente resolver ou reduzir a mortalidade materna. O problema é o seguinte, o problema é que, como o Dr. Alberto já nos antecedeu e disse, a maior parte das mulheres que morrem durante o parto não tem fatores de risco identificáveis previamente. Só 10% das complicações maternas que podem levar as mulheres a morrer podem ser identificadas previamente ao momento do parto. E, portanto, o potencial de predição é baixo. Olhando para isso, na década de 90, duas autoras identificaram que as mulheres que chegavam nas instituições de saúde e que morriam, elas chegavam nas instituições de saúde já de uma condição tão grave que dificilmente elas poderiam ser salvas. E que, na verdade, o que diferenciava a vida e a morte era o tempo que era essa assistência, o momento que essa assistência era oferecida. E, portanto, elas desenvolveram um modelo de explicativo da mortalidade materna que envolve 3 demoras na assistência. Essas demoras na assistência obstétrica, elas podem acontecer em 3 momentos, 3 fases. A primeira fase seria de demora em reconhecer que existe um problema e de tomar uma atitude de buscar assistência à saúde. Isso inclui a identificação da condição, a busca de cuidados médicos, recusa no tratamento oferecido, e está associado com questões relacionadas à economia, à educação, à autonomia, comportamento e mesmo comportamento de utilização dos sistemas de saúde. Vencida essa fase, iniciada a busca por assistência, essa mulher tem que chegar na unidade de saúde de maneira adequada. E chegar na unidade de saúde que vai oferecer o cuidado adequado para ela. Não adianta ela chegar em qualquer unidade de saúde. Essa demora, fase 2, é a demora relacionada à acessibilidade ao serviço de saúde e tem relação com a distribuição dos serviços, a distância, a característica dos transportes, os custos que implicam nos transportes, as dificuldades na obtenção de suprimentos e equipamentos médicos que podem oferecer um cuidado adequado naquele momento que ela precisa. E, finalmente, quando ela chega na unidade de saúde, no hospital, que ela vai ter condições de oferecer assistência para ela, às vezes ela não encontra. Essa demora de fase 3 é a demora relacionada à qualidade dos cuidados médicos e envolve o âmbito dos serviços médicos, na gestão e dos sistemas de apoio, inclui as demoras na determinação do diagnóstico adequado e o início do tratamento adequado. Todas essas demoras se interrelacionam, promovendo uma cadeia de eventos que vai culminar a morte materna. Então, não é uma situação pontual que acontece, mas é uma soma de fatores que potencializa problemas que vai culminar na morte materna. E, na verdade, não são aquelas causas que levam à morte materna. As mulheres morrem não de hipertensão, não de hemorragia, não de infecção, elas morrem de demora. Elas morrem porque não recebem assistência adequada no momento oportuno. Quando a gente estuda a frequência dessas demoras relacionadas ao desfecho materno, a gente observa que nas mulheres que têm alguma condição potencialmente ameaçadora da vida, alguma condição que pode levar a um risco de morrer, a gente encontra algum tipo de demora em 52% dos casos. Quando a gente estuda os near-miss maternos, que são situações em que houve falência de órgão, que houve um agravamento da condição, a gente encontra demoras em 68% dos casos. E quando a gente estuda as mortes maternas, a gente encontra demoras em 84% dos casos. Isso quer dizer que as mulheres não morrem de doença, elas morrem por falta de assistência.
Quando a gente olha, então, para a sequência de eventos que uma gravidez normal pode, então, evolui até um óbito materno, a maior parte das gestantes não vai ter complicação alguma e vai ter um parto, se tudo correr bem, um parto vaginal, com doula, sem intervenção, vai sair todo mundo feliz. Algumas delas vão ter complicação na gestação, que são passíveis de intervenção durante o pré-natal. Mas em algumas delas, as complicações vão se agravar. Uma parte menor delas pode ter disfunção orgânica, com falência orgânica, e algumas delas vão morrer disso. Aquelas que não morrem, mas que tiveram falência ou disfunção orgânica, a gente vai chamar de NIR-MIS materno. E são essas condições que precisam receber assistência, porque se não receberem assistência adequada, no tempo adequado, vão levar à morte. Ora, então, quais as ações que a gente precisa fazer para reduzir a mortalidade materna nesse conceito? Primeiro delas, prevenir gestações não planejadas e abortos inseguros. Se a gestação ocorreu de forma que a mulher e a família não quis, a chance de a gente estar diante de uma mulher que vai provocar um aborto, vai se submeter a um aborto inseguro e, consequentemente, estar com risco de morrer é grande. Além disso, é necessário se a gente fizer investimentos em contracepção, a gente reduz em 30% a morte materna, porque se eu tiver menos gestações, eu tenho menos alterações orgânicas e menos morte materna. A gente sabe que pelo menos 30% das gestações não são planejadas. Outra ação importante é promover cuidado de alta qualidade durante a gestação, durante o pré-natal e durante o parto, com um profissional qualificado e com qualidade do pré-natal e redução de aborto inseguro. Além disso, é importante o cuidado obstétrico de urgência e emergência de forma adequada. Quando a gente olha, alguns estudos fazem uma avaliação de eficácia de ações isoladamente, com qualidade da assistência obstétrica, transporte, redução de demoras de fase 1, 2 e 3. Eles mostram, na verdade, que quando você integra essas ações, quando você faz ações conjuntas de redução da primeira demora, da segunda demora e da terceira, você amplia a redução da mortalidade materna. Quando a gente considera os fatores desencadeantes, a gente tem os principais fatores desencadeantes de morte materna, que são esses. O que é preciso fazer durante o momento de parto e puerpério? Sistematização. Eu preciso sistematizar uma forma de agir. O que eu quero dizer com sistematização? Ora, aquela mulher que tem hemorragia pós-parto precisa receber drogas ou cirurgias oportunas. Quem tem infecção precisa receber antibiótico. Quem tem doença tromboembólica precisa receber anticoagulante. Quem tem pré-eclâmpsia precisa receber sulfato de magnésio, uma interrupção oportuna da gestação. Para isso, eu preciso ter em mente duas condições chaves. Primeiro, o reconhecimento precoce da condição, que pode levar à morte, que pode ser, que na verdade é o diagnóstico sindrômico, ou o diagnóstico etiológico, que pode ser feito por avaliação clínica, por instrumentos ou mesmo por protocolos que definem chaves, né, de diagnóstico, e o tratamento oportuno, que envolve protocolos de ações que podem ser locais, regionais, nacionais, mundiais. Como assim reconhecimento precoce? Existem várias formas de fazê-lo. Assim, um instrumento, por exemplo, que a gente tem buscado utilizar para reconhecimento precoce de condições que podem evoluir para a gravidade, são protocolos de acionamento de urgência, emergência e enfermaria, protocolos de Modify Early Obstetric Warning Signs, que disparam, são sinais clínicos alterados que disparam um protocolo de ação que vai envolver ações específicas. Então, é a integração de equipes de enfermagem, técnicos de enfermagem, de médicos, que vai oferecer, então, esse suporte
àquelas mulheres. Tratamento oportuno envolve, então, reconhecimento, a partir do reconhecimento, envolve protocolos de ação. Por exemplo, no reconhecimento da sepse. Eu tenho que, na primeira hora, oferecer hidratação, antibiótico, colher culturas. O tratamento rápido é o que faz diferença na resposta, no salvamento, na sobrevivência dessa mulher. Ou protocolos, por exemplo, um ABC da hemorragia, de ação da hemorragia, protocolos de ação de tratamento de pré-eclâmpsia, mas, fundamentalmente, é preciso que haja envolvimento e treinamento de equipe. Essas são condições, felizmente, raras. A gente que trabalha em hospitais de referência vê isso diuturnamente. Mas, do ponto de vista populacional, são condições que não acontecem frequentemente e, portanto, demandam treinamento de equipes para que possam reconhecer e iniciar um manejo adequado. Além disso, é necessário que a gente tenha suporte clínico. A utilização de UTIs, especialmente UTIs obstétricas, ajuda a diminuir morte materna, especialmente quando a gente consegue estratificar risco. Para as mulheres que têm patologias, que têm agravo de falência orgânica, isso faz toda a diferença. O Dr. Corinthians falou para a gente, mostrou inclusive dados desse estudo aqui, que mostra que, infelizmente, no entanto, nossa estrutura, nossa rede de maternidades é ruim. Assim, das maternidades que têm UTI, mesmo assim, poucas delas foram consideradas adequadas do ponto de vista estrutural. Então, é difícil a gente poder trabalhar essas questões nesses contextos, mas é possível, como o Dr. Corinthians disse hoje de manhã. Outra informação importante, outra ação importante. A gente tem pequenas maternidades e grandes maternidades distribuídas de forma irregular. É importante que a gente saia de um modelo de rede muito centralizada para um modelo de rede mais distribuída, em que a gente possa melhorar os aspectos de referência e contra-referência e organizar a assistência às situações de maior gravidade. Além disso, é preciso facilitar que a mulher chegue ao serviço. Incentivos financeiros, de microcrédito, melhoria no reconhecimento dos sintomas com sistemas de vigilância e detecção precoce podem ajudar a utilização do sistema de saúde. A educação reduz a fase 1 de demora. A mulher identifica precocemente sintomas e consegue buscar adequada e oportunamente o cuidado. Mas mais do que isso, para isso tudo funcionar é preciso mobilização. É importante a gente reconhecer que, no contexto de mortalidade materna, não é só uma questão técnica que está envolvida. O risco de morrer durante o ciclo gravídico puerperal é uma questão que diz respeito à capacidade reprodutiva, é uma questão de diferença sexual. Mas a falta de tratamento adequado que a gente oferece para as mulheres é uma questão de gênero. Como a gente reconhece essa população dentro da nossa sociedade. É importante que a gente considere que as omissões de assistência são omissões de direitos humanos nessas situações. E mobilização envolve também uma ação política. A gente tem hoje, no Supremo Tribunal Federal, uma ação que talvez seja a melhor condição, a melhor situação nos últimos 40 e provavelmente nos próximos 40 anos para a gente reduzir mortalidade materna devido ao aborto, que é a ADPF 442, que discute a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Não podemos nos furtar a essa discussão. Isso é fundamental. Se a gente quer reduzir mortalidade materna, esse é um ponto essencial. Não sou eu que estou falando, eu não estou panfletando, não tem condição ideológica disso. Isso é posição da Organização Mundial de Saúde, isso é dado. Depois disso, a gente tem uma outra condição também de ausência de cuidado, que é a quarta demora. Essa mulher, a gente sabe que a mulher, depois que sai
que tem um evento grave durante a gestação, ela tem até quase 4 vezes mais chance de morrer nos próximos 5 anos do que a mulher que não teve complicação. Só que o que a gente encontra na assistência puerperal é isso. Muitas vezes nossa assistência puerperal é uma coleta de citologia oncótica e, se acontecer, uma prescrição de contraceptivo. A gente não pode deixar esse momento escapar. A redução da mortalidade materna envolve um tempo oportuno. Talvez esse seja o momento mais oportuno que a gente tenha para ter uma ação efetiva na redução da mortalidade materna. Obrigado. Queremos agradecer ao doutor Rodolfo. Nós teremos 20 minutos, apenas 20 minutos, para fazer perguntas, quem quiser fazer opiniões ou perguntas para a mesa, ou fazer algum questionamento. A gente vê se começa pelo menos às 16h45, a última etapa, para ver se a gente termina às 17h15, por questão de horário, para o pessoal, principalmente, que tem compromisso de horário de voo. Doutor Olímpio. Opa, eu gostei muito da fala de todos, né? Principalmente de Rodolfo. Agora, eu senti falta de colocar o teste rápido de gravidez, que tem uma portaria, tem um documento do Ministério da Saúde, saiu em 2014, que é trabalhando na redução de danos. Tanto médico como enfermeiro, acho que as pessoas não sabem disso, você pode pegar na internet, teste rápido de gravidez. Aí é o seguinte, a pessoa que quer saber se está grávida, tem um teste rápido que o SUS oferece. Ela tem que saber na hora, não é a gente marcar para outro dia. E quando você oferece o teste rápido, tem que perguntar para ela, essa tua gravidez, você está querendo ou não? Existe tudo mostrando no Brasil que 30% das mulheres que engravidam não desejam gravidez. E a gente não pergunta, essa pergunta salva vidas. Se você perguntar para ela dizer, ela passar a confiar em você, quando ela faz o resultado e volta para conversar, tem 4 situações, 2 alegres e 2 tristes. As 2 alegres, ela está grávida, fazer o pré-natal inicialmente, começar logo. A outra, que ela fica alegre, ela não está grávida e não queria ficar grávida. É o momento ouro de você oferecer um método contraceptivo. Normalmente nós médicos lavamos as mãos, era contra o novo vulnerável até acontecer uma gravidez desejada, e ter um método contraceptivo de longa duração. E existe as 2 tristes.Ela quer ficar grávida, não está grávida, procura ver se é um caso de esterilidade conjugal, caminhar para um médico de referência para fazer o tratamento adequado. E o mais difícil, ela não quer estar grávida e está grávida. Então, a Organização Mundial de Saúde e a FIGO também, e há um consenso que é a redução de danos. É a obrigação nossa da informação. Informação salva a vida. Você não está fazendo apologia ao aborto criminoso, mas você dá todas as condições para ela, para que aquele aborto inseguro, que o aborto clandestino é inseguro, ela não morra daquele aborto. Dá todas as orientações possíveis, o que é que deve fazer, como é, se é legal, e quando tiver a complicação, não ir para demorar para procurar, e quando chegar no hospital, não negar que provocou um aborto, não venha com a história de dizer que teve febre porque tomou um susto, ou então porque está gripada. Diga a verdade, eu provoquei um aborto, agora estou com febre, que eu não quero morrer. Geralmente a mulher tem medo de falar isso. Então, isso salva vidas. E eu fico muito incomodado com o Rodolfo falou, que até amanhã, é o último dia de cadastrar entidades para participar da audiência pública. É um ponto histórico. A Organização Mundial de Saúde considera, e a FIGO também, que a forma mais efetiva, mais rápida de diminuir morte, diminuir em torno de 12% a 15%, é a mudança da lei do aborto. A tornar o aborto, quer dizer, aumentar os permissivos. Só isso no Brasil salvaria em torno de 150 a 200 mulheres. Certo? 200 mulheres salva por ano de uma causa evitável. Então, isso aí eu espero, né, que a FEBRAD, que eu fiquei sabendo, o Rosílio vai estar nos representando, e era interessante também o CFM estar representando, porque o Conselho de Enfermagem já confirmou, o Conselho de Psicologia confirmou. E eu ficaria muito chato, assim, eu penso no futuro, para nós médicos no futuro, mostrar, não, todas as sociedades civis participaram, menos os médicos do Brasil. Depois a gente está achando estranho que a sociedade, as mulheres estão contra a gente, porque nesses momentos que a gente vê quem está de verdade do lado das mulheres, e das mulheres mais pobres desse país. Tá? Obrigado. Como nós temos um quantitativo de pessoas na fila para falar, eu vou pedir que as pessoas
no máximo 2 minutos por pessoa. Se identifique e, por favor, 2 minutos no máximo, senão não vai dar para todo mundo. Obrigado. Mário Viana, do Amazonas. Queria parabenizar as 3 apresentações, mas a que me impressionou mais foi a do Rodolfo. Eu tenho 3 perguntas, mas acho que com 2 minutos eu vou só poder fazer uma para o Rodolfo, até porque é a área que eu atuo. Eu sou cirurgião geral e sou ginecologista obstetra. Por formação, residência médica e cirurgia geral. Em 93 eu fiz o TEGO. E nós trabalhamos, e o Ademar sabe disso, lá no Amazonas, há uns 10 anos, a gente criou uma situação de ter um cirurgião de referência dentro de, pelo menos, as maternidades mais referenciadas para alto risco, né? E muito interessante essa classificação de fases, né, de demora, porque nós tivemos lá no Amazonas, acho que o nosso conselheiro federal do Amazonas, Ademar, pode confirmar isso, uma diminuição muito grande na mortalidade materna, principalmente dos casos cirúrgicos, né, hemorragias, infecções, e até mesmo alguns casos de doença hipertensiva. A presença do cirurgião na maternidade facilitou algumas coisas. Mas, de uns tempos para cá, Rodolfo, nós começamos a observar que começa a haver um descompasso entre a cirurgia, principalmente aqueles cirurgiões que estão na maternidade, mas que não têm formação gineco-obstétrica, com a equipe de obstetra e os demais membros da equipe. E começa a haver uma demora. E há 2 semanas atrás nós tivemos uma sequência de 4 mortes maternas, né, numa única maternidade de Manaus. 2 delas, acredito que seriam quase que reversíveis. Uma indígena que veio do interior com malária grave, né, que fez um quadro de hemorragia, possivelmente uma atonia uterina, né, e uma outra paciente lúpica, bem descompensada, né. Eu queria te perguntar o seguinte, Rodolfo, o que será... acho que o treinamento, como você falou, e a gente vinha discutindo essa semana exatamente com os colegas da terapia intensiva, onde eu fico baseado, o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? E a gente não está encontrando uma forma ainda. Talvez seja o caso de a gente chamar lá você para fazer uma palestra. Rapidamente, eu queria fazer um comentário, né? Uma pergunta também ao doutor Alberto, né? Que ele falou que a gente tem que ter essa responsabilidade de sair daquela situação de viking, troglodita, não me lembro bem a imagem que estava lá, e tentar se integrar com a equipe, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouco como, porque eu acho que os médicos há muito tempo deixaram de ter essa postura de ser, vamos dizer, a liderança maior ou que estão acima dos outros. A gente tenta, e lá no Amazonas a gente vê isso, se integrar, mas há uma resistência hoje maior. Me desculpe se tiver alguém aqui de outras categorias, da enfermagem, etc., não quero litigar, e a gente vê muita dificuldade de fazer essa liderança, né? Eu só poderia dizer alguma coisa sobre isso. Pode fazer. Meu nome é Itaperé, eu sou de Porto Velho, Rondônia. Já sintam-se todos parabenizados, para encurtar o tempo. Eu acho que, como disse Rodolfo, nós estamos mesmo na transição obstétrica, nessa fase. E agora, né, nós não alcançamos o objetivo do milênio, e se continuarmos fazendo a mesma coisa, também não vamos atingir o desenvolvimento sustentável, a meta do desenvolvimento sustentável. Então, na questão da mortalidade materna, especificamente, eu acho que um ponto importante para a revisão já foi colocado por você e colocado por Olinda. É a modificação na legislação com relação ao aborto, né? E, embora eu seja uma mulher crente batista, né, eu acho que aqui nós estamos tratando de salvar vidas e não de salvar almas. Acho que se a gente se ocupar, nós médicos, em salvar vidas, nós podemos deixar a questão de salvar almas para cada um que vá fazer como achar que é melhor, enfim, de acordo com a sua consciência. Então, acho que esse é um ponto. O outro ponto é a questão mesmo do planejamento das gestações no Brasil. As gestações, elas não são desejadas, e aquelas que são desejadas também não são planejadas. Se a gente perguntar nos consultórios da gente, mesmo nos consultórios privados, se ela planejou, ela fala assim, não, eu até queria, assim, tá, mas o que você fez antes de engravidar então? Nada, eu engravidei, agora vim aqui. Quer dizer, na verdade, ela decidiu engravidar, mas não teve nenhum planejamento. Então, eu acho, doutora Leia, que esta consulta pré-concepcional, independente da paciente ter comorbidades, porque ela vai acabar indo
ela de alguma forma está cuidada, aquela que tem uma comorbidade diagnosticada, mas aquela que não tem, essa mulher também precisa de uma consulta pré-concepcional para fazer um teste rápido, para poder corrigir pequenos problemas de anemia. Morre de anemia, ele acabou de mostrar ali. Então, a gente pode corrigir isso numa consulta pré-concepcional. E eu acredito que isso é possível. Não precisa todo mundo concluir o ensino médio, ter 2 anos de escolaridade, porque a campanha do tabaco no país foi um sucesso. Então, a campanha de planejamento reprodutivo também pode ser um sucesso. E mais do que campanha informativa, a gente precisa dar acesso com os métodos que a gente já tem aí disponíveis para as mulheres. Boa tarde. Meu nome é Marcelo Oliveira, eu sou de Sergipe. Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Rodolfo. Quando ele falou nessa última apresentação sobre a redução da mortalidade materna utilizando meios contraceptivos, me chamou a atenção que se levantou a questão do aborto também. Sem querer entrar em nenhum debate ideológico, nem nenhum juízo de valores, o que eu tenho observado na minha prática é o seguinte: a paciente que tem convênio, a paciente do hospital particular, que quer fazer uma ligadura, que quer fazer uma esterilização cirúrgica, ela tem acesso com muita facilidade. Mas ela não tem acesso fácil ao aborto eletivo, ao aborto por opção. No SUS, as pacientes elas não têm um acesso tão fácil à esterilização cirúrgica. Sendo o método contraceptivo, sendo a contracepção um meio da gente diminuir a mortalidade materna, não seria interessante que se fizesse uma campanha em prol da esterilização cirúrgica, optativa, eletiva, para essas pacientes que não têm direito, antes até da necessidade de se fazer um aborto eletivo? Eu vou falar por causa da minha experiência pessoal. Eu fui proibido textualmente, na maternidade onde eu trabalho, de realizar salpingectomia. Eu fui proibido, porque isso era maternidade não está habilitada, você não pode fazer. Mas não existe nenhum serviço no Estado habilitado a fazer. Fui chamado ao Ministério Público para responder uma sabatina por isso. E a atitude que eu tomei foi a seguinte: procure a juíza da sua cidade e peça um alvará. Quando você chegar aqui com alvará, eu faço. Eu tenho feito assim. A contragosto da Secretaria do Estado de Saúde, da Fundação Hospitalar de Saúde, que são os que administram esse serviço. Então, não seria interessante facilitar esse acesso para essas gestantes? Pessoal, o pessoal da mesa agora vai fazer comentários breves, porque nós ainda temos 3 pessoas, senão não dá para todo mundo. Pensar. Brevemente, Mário, essa situação não é exclusividade sua, tá? Isso acontece, essa falha de comunicação entre equipes acontece em todo o contexto, inclusive a gente também vivencia situações semelhantes. Debriefing é uma estratégia de rever os casos, de olhar para os casos e identificar falhas de processo, pode ser uma estratégia interessante. Audit feedback, que você olha para os casos, vê os casos de near miss, sistematicamente, os casos de near miss e mortes, identifica o momento em que isso teve problema, também pode ser uma estratégia. A questão é colocar essas equipes para conversar, né? Manejar esse tipo de interação. Em relação ao Marcelo, a Lei 1196 de 96, que trata do planejamento familiar, já dispõe de métodos, de oferecimento de métodos contraceptivos de toda a gama. A questão é oferecer isso de forma adequada, é implementar essa lei, é oferecer serviços, métodos reversíveis, especialmente LARCs, métodos de longa duração, e oferecer acesso às mulheres e homens que querem se esterilizar. Tá? A esterilização cirúrgica não é opção. A esterilização cirúrgica é uma possibilidade prevista em lei, regulamentada em lei, mas que não deve ser o nosso alvo. O nosso alvo deve ser LARC, oferecer métodos contraceptivos de longa duração e acesso a esses métodos. Senão, a gente vai viver uma situação dessa. Roberto, você tem alguma coisa? Foi perguntado ali sobre a questão da equipe.
O que eu quis dizer é o seguinte, é que a qualidade do pré-natal depende da qualidade da equipe. E nós, como especialistas, precisamos atuar no treinamento dessa equipe. Isso depende muito também da questão das políticas públicas em relação a isso. E também dos nossos órgãos. Eu posso citar, não sei se ainda funciona lá em Minas Gerais, o Conselho Regional lá de Medicina, eu não sou de lá, mas um colega me contou, detectou que tinha muitas demandas de insucessos obstétricos nas cidades pequenas do interior. E foi uma iniciativa do próprio Conselho Regional de Medicina contratar junto à Sociedade de Ginecologia cursos de capacitação para o pessoal do interior para atendimento de urgência e emergência. Então, o próprio Conselho Regional pagou a formulação dessas aulas, paga as diárias para esse pessoal ir para o interior e dar esses cursos de urgência e emergência e treinar o pessoal nessas situações para reduzir, lógico, as demandas junto ao Conselho e, obviamente, contribuindo para a redução dos insucessos. Mas essa questão de trabalhar junto com a equipe que eu quis colocar também no sentido de que a gente precisa ajudar no treinamento da equipe e dificilmente os nossos colegas vão recusar, né, que a gente participe dessa parte, desse treinamento, que transmita o nosso conhecimento. Quer dizer, só a paciente que vai acabar ganhando em relação a isso. Quanto à esterilização, o que eu ia colocar é aquilo mesmo. Eu acho que a gente tem que pensar bastante na questão dos métodos contraceptivos de longa duração, entre eles, o que está se tentando implantar bastante agora é a colocação do DIU pós-parto, pós-abortamento, pode ser uma outra alternativa, além dos outros métodos que a gente conhece. E querer colocar essa questão do abortamento, eu ouso dizer que o misoprostol, o Citotec, contribuiu mais para a redução de mortalidade materna no Brasil do que o sulfato de magnésio. Porque eu peguei o finalzinho, há 30 anos atrás, quando eu estava na residência, era difícil quando não tinha que passar visita numa paciente que estava quase morrendo, quando não morria na UTI por abortamentos em condições inadequadas. Praticamente isso a gente quase não vê mais. Ainda existe, mas pelo menos na nossa realidade isso é muito pouco. Isso se deveu a uma situação ilegal, que é a venda do medicamento para o abortamento. Seja legalmente, quando era vendido o Citotec, ou agora que isso é vendido no mercado negro. Quer fazer algum comentário? Só pontuando, na prevenção da mortalidade materna na pré-concepção, é saudável que toda mulher pudesse passar no planejamento familiar antes de engravidar. Apenas a gente colocou aqui aquelas que tinham maior risco de morrer, tá? Foi essa a nossa posição. Mas seria muito bom que ela passasse, além dela, passasse o casal, o marido também junto. Aquelas que são fazer esse contexto de uma maneira, tratar as comorbidades antes, fazer o planejamento adequado. Não é só o saúde, é o financeiro também, né? Só assim a gente poderia evitar esse abortamento, que com certeza essa gravidez indesejada vai acabar para esse lado, e com isso aumenta essa morbidade. Então, seria saudável se todos tivessem acesso ao planejamento. Isso que seria importante. Nós ainda temos 3 pessoas inscritas, mas o tempo... Eu só tenho 12 minutos para as 15, para fazer 15 para as 5. Eu não sei se vai dar tempo de vocês falarem a mesa. Rápido. Eu queria exatamente falar em relação aos lares, especialmente em relação ao vinho. Eu sou uma grande entusiasta, uma defensora aguerrida do método, e apesar de todas as dificuldades em relação às políticas de saúde e planejamento familiar, a gente tem que reconhecer que não falta vinho, geralmente nas secretarias. Então, eu acho que nesse ponto, nós médicos podemos fazer mais, principalmente desmistificando algumas contraindicações. Não pode no lípara, não pode em adolescente, tem que fazer com anestesia, precisa de exames antes.
Então, eu acho que esse é nosso papel, desmistificar e estipular um método extremamente simples e que está disponível e que vai colaborar muito com essa redução da mortalidade da gravidez indesejada. Então você fala, porque ela falou. Parece que fizemos uma dobradinha. Eu sou Gilca, de João Pessoa, estou pelo Conselho Regional, sou conselheira, sou professora da Universidade Federal da Paraíba e estou assumindo a presidência da Sociedade da Paraíba. Isso que a colega trouxe aqui é exatamente o que eu estava para falar, mas trazer para vocês uma experiência que a gente teve, que foi treinar os médicos das unidades básicas de saúde, da atenção primária. E lá em João Pessoa, a maioria da rede está inserindo o DIU na unidade básica. Nossos DIUs estavam voltando fora da validade. E aqui está mais do que claro a importância do planejamento familiar na prevenção da mortalidade materna. Então, a gente tem muito a fazer, inclusive treinar os médicos da atenção básica. Obrigada. Renato Passini, Unicamp, Campinas. Eu queria colocar uma questão tanto para a Pani quanto para o Rodolfo, que a redução de qualquer morte materna é extremamente importante. Mas nós temos como principais causas de morte materna no Brasil, ainda, isso é de conhecimento de praticamente todo mundo, a hipertensão, hemorragia, a infecção e as causas indiretas. É muito difícil, no cenário atual que nós temos, de assistência pré-natal e de assistência nas maternidades, reduzir esse cenário se nós não tivermos um componente do sistema hierarquizado de saúde que praticamente não existe no Brasil, que é o nível secundário de atenção. Onde está o nível secundário de atenção no Brasil? Então, eu acho que a FEBRASGO tem, já que tem todo esse ímpeto no sentido de modificar o modelo assistencial obstétrico que existe, também poderia entrar nessa discussão no sentido de tentar pressionar os contextos decisórios do país, principalmente o Ministério da Saúde, porque para isso precisa de financiamento. Não adianta chegar para o prefeito de uma cidade de pequeno porte e falar precisa montar um ambulatório de gravidez de alto risco aí. Ele não vai montar porque não tem nem o nível primário de atenção praticamente funcionando. Então precisa dessa ação política da FEBRASGO, do Conselho Federal de Medicina, ou seja, esse assunto tem que entrar em foco. Nível secundário de atenção obstétrica tem que entrar em foco. Identificação no nível primário, ou seja, pré-natal de melhor qualidade. E depois o que eu faço? Mando para o terciário que não tem espaço para mais nada? Precisa do nível secundário de atenção. Eu acho que isso é uma falha enorme no sistema de saúde do Brasil e não adianta a gente ficar discutindo, as demoras acontecem muito por causa disso, porque nós não temos uma continuidade. Eventualmente se faz o diagnóstico e aí o que eu faço com aquilo para ver para onde caminho. Então, por isso que eu acho que seria muito importante FEBRASGO e CFM se unirem e pressionarem, trazer isso para o foco, que é muito importante no sentido de redução de mortalidade materna. Só um pouquinho quanto a isso, só complementando. Renato, parabéns por ter falado isso, porque eu estava achando que ninguém estava vendo isso. Eu acho que nós vivemos uma época, eu lembro que nós tínhamos o CS1, CS2 e os hospitais. Então, nós tínhamos Centro de Saúde 1, Centro de Saúde 2 e depois os hospitais referenciados com nível 3. Em algum momento dessa história, aí, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, 15, 20 anos atrás, quem pensa saúde pública resolveu acabar com isso. Tá? Acabou. E nós temos UPAs, e na minha região, as UPAs nem ginecologista tem na UPA. Entendeu? As emergências vão para as maternidades. Né? Então, realmente, alguém que pensa saúde pública pensou nisso, pensou em simplesmente copiar modelos de fora e acabar com a assistência secundária. Né? Eu acho que se a gente conseguir reverter isso, realmente seria algo muito interessante. Bom, eu quero agradecer, mas antes de agradecer, aproveitar que eu faço parte, juntamente com a Rita, da Câmara Técnica de Ginecologia e Obstetrícia do Conselho, dizer para vocês que essa é a nossa vida que a gente tem, das nossas missões que a gente recebe na Câmara e os assuntos que a gente discute na Câmara. São momentos de muita ansiedade, porque nós estamos diante de uma imensa quantidade de problemas
de um país que tem realidades e facetas diferentes. Infelizmente, a gente não pode traçar um perfil de assistência para um Brasil, para um país continental, onde a realidade da minha terra é uma realidade totalmente diferente da terra do Ayub, que é o Rio Grande do Sul. O Ayub, quantos municípios tem no seu estado, Ayub? No meu município, um estado continental, nós temos 92 municípios, onde muitas vezes, para se deslocar de um lugar para o outro, leva-se dias para chegar. E a assistência médica, praticamente, só existe na capital, apesar de existir em cidades do interior que teriam condições financeiras até de dar uma assistência melhor para a sua população. Eu posso citar o caso, o Mário está aqui, dizer de Coari, onde fica a extração de petróleo da Petrobras, que tem uma renda muito grande proveniente dos royalties. Mas se vocês forem lá, não tem nada. Então eu brinco com as pessoas que o Brasil, apesar de não ter uma guerra civil, a Síria é aqui. Em relação à saúde, a Síria é aqui. Porque os nossos hospitais, em qualquer lugar do Brasil que a gente vá, são situações vergonhosas, não só na área de obstetrícia, mas em todas as áreas. E o que é pior, dá a impressão de que, de repente, a medicina é a vilã de toda essa catástrofe que está aí. Quando, na realidade, à semelhança dos pacientes que nos procuram, nós também somos vítimas. Por quê? Nós estamos lá para servi-los. Mas como eu posso servir alguém se eu não tenho com quem, o que dividir com ele? Por isso que eu digo, a Síria é aqui. Mas isso não é motivo para a gente esmorecer. Muito pelo contrário. Desde a nossa descoberta, a gente sempre lutou para melhorar, e devemos continuar. A gente deve se unir, FEBRASGO, CFM, as outras sociedades, os conselhos regionais, as outras especialidades médicas que trabalham junto com a obstetrícia, o caso da pediatria, da anestesia. Vamos ver se ao longo desse tempo a gente consegue trabalhar as outras profissões para que termine essa guerra de categorias. Isso é deprimente e é catastrófico, porque na hora que a gente deveria estar unido para beneficiar o paciente, a gente está brigando e o prejudicado sempre é aquele a quem nós nos propusemos a fazer o melhor. Então, eu quero agradecer, já que está terminando a minha mesa, a participação de todos, agradecer aos colegas da mesa a brilhante exposição de um tema tão doloroso para nós. Certo? A gente luta contra a morte. E a gente faz de tudo para que a gente vença essa batalha. E é extremamente doloroso para a gente médico, principalmente nas obstetras, perdermos uma paciente por um momento de alegria, que seria o parto. E ela partir sem poder viver a sua alegria. Por isso, muito obrigado.